para falar agora da empresa de ação climática B4, que atua na certificação de companhias e na venda de créditos de carbono. A companhia aposta no crescimento da bioeconomia, setor que deve movimentar mais de R$1 bilhão nos próximos anos. E com a COP30, a expectativa, claro, é de ampliar o número de empresas certificadas. Para saber mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Fast Money, diretamente no estúdio, o Odair Rodrigues, que é CEO e fundador da B4. Seja muito bem-vindo, prazer, viu, Odair? Obrigado pelo convite. Felipe Machado vai participar da conversa também. Bom, vamos começar alinhando, né, deixando toda a nossa audiência na mesma página, Odair. A B4, então, ela é a primeira bolsa de ação climática do Brasil. Como é que nasceu essa ideia e o que as pessoas precisam saber para entender melhor a atuação de vocês? Perfeito, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. A B4 é a bolsa de ação climática. No final do dia, a gente é uma conexão com quem quer comprar e com quem quer vender o crédito de carbono. E o pessoal precisa saber, né, como que começa tudo isso. Começa exatamente com o inventário de carbono, para saber quanto, né, de emissões de carbono a empresa tem. E aí sim, depois ela vai até a B4, procura um projeto que se adeque à linha de negócio dela e começa a fazer essas compensações de carbono. Esse é o primeiro passo, sim, sabe, Natália? Legal. Felipe, sua pergunta para o Odair. Odair, como é que você conseguiu criar esse modelo baseado em blockchain? Eu imagino que a blockchain, a questão da segurança ali. Como é que você criou esse sistema usando o blockchain, né? Quer dizer, que é uma técnica, um conceito que vem das criptomoedas, né? Muito bem, Felipe. Uma excelente pergunta. A gente usou o blockchain para ele ser uma solução para a gente garantir a segurança dos dados, né, que a gente está inserindo ali dentro, e depois garantir a transparência para poder evitar fraudes nesse meio caminho. Quando a empresa for ali comprar um crédito de carbono ou fazer uma auditoria, ela vai ter transparência total de tudo que está acontecendo ali naquele projeto. Então, a ideia de usar o blockchain é para garantir transparência e rastreabilidade na hora de negociar e vender o crédito de carbono. E, Odair, o Brasil tem um papel super estratégico, né? Quando a gente fala em bioeconomia, mercado de crédito de carbono, eu antecipei aqui na abertura, deve movimentar mais de R$1 bilhão, né, de reais nos próximos anos. Como é que vocês estão se preparando e atuando para capturar esse crescimento? Natália, esse é um grande desafio. E ele é um desafio não é só da B4, né, como a primeira bolsa de ação climática, é um desafio de todo mundo que quer explorar esse mercado. Porque os investimentos para fazer uma certificação, ele é um pouquinho elevado, né, isso dificulta essa curva. Porém, nos últimos 3 anos, a gente focou bastante em ter créditos bons ali dentro da B4, elegíveis com compliance adequado para poder atender essas empresas e bater essa meta do Brasil, que é reduzir ou propor uma iniciativa para as empresas poderem começar a compensar a pegada de carbono. E assim a gente consegue bater a meta que o Brasil precisa bater, né? E esse movimento de mais ou menos R$1 bilhão que vai movimentar é uma projeção só da B4 por enquanto. Hoje a gente tem aproximadamente 12 milhões de toneladas de crédito de carbono disponíveis e esse número só tende a crescer. Porém, o desafio de certificar créditos bons ainda é grande, porque os originadores de crédito ainda não estão ainda com orçamento adequado, sabe, para entrar nesse mercado. Então, ainda é um desafio um pouco grande. Odair, então, só para entender uma coisa, né? Quer dizer, a empresa que emite carbono, ela pode comprar créditos para meio que equalizar a sua emissão e ficar ali no 0 a 0 e tal, mas ela também pode, seguindo um conceito de bolsa, né, como você falou, bolsa de crédito de carbono, ela também pode comprar excedentes, por exemplo, negociar esses excedentes com outras empresas. Como é que funciona assim essa parte, a parte bolsa, vamos dizer, da B4? Sem dúvida, Felipe. Essa pergunta a gente tem todos os dias, inclusive, né? Porque se uma empresa ela faz um inventário de carbono e, de repente, no meio da operação, ela percebeu que, ao invés de ter emissões de carbono, ela tem crédito, ela pode trocar esse excedente dentro da B4. Não só com a B4, obviamente, né? Ela pode trocar isso, inclusive, com um parceiro de negócio. Então, uma empresa, por exemplo, que presta um serviço para ela e ele tem ali a pegada de carbono a ser compensada, e essa empresa que compra o serviço tem o crédito, eles podem trocar entre si. Então, isso é uma grande vantagem na hora que você estiver competindo no mercado. Aliás, é importante falar isso, que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças fazer inventário. Não é. Perceba que essa coisa do inventário de carbono já está presente no dia a dia das empresas, né? Basta só um ajustezinho nos relatórios ali de compliance, por exemplo. E, Odair, temos que falar de COP30, né? Sim. Como não? Porque é uma ocasião super importante, né, para esse mercado, para o cenário climático brasileiro. Qual que é o impacto esperado do programa de vocês da B4 para as empresas que se cadastrarem? Qual o diferencial dos créditos para quem estiver participando? Como é que vocês vão se inserir nesse cenário aí tão importante da COP30?
Sim, Natália, a gente teve uma surpresa semana passada, a gente foi convidada para estar na Green Zone, né? E aí, há mais ou menos 3 meses atrás, a gente já está dizendo para as empresas, olha, se você vai participar da COP30 e não começou, por exemplo, a fazer seu inventário de pegada de carbono, a gente tem o Agente do Clima, que é uma inteligência artificial que faz esse processo gratuitamente. Em menos de 24 horas você tem o inventário de carbono. A partir dali você já consegue compensar. Então, dentro da B4 Mesas, a gente vai selecionar projetos que estão, inclusive, listados e são da região, da Amazônia, e a gente vai ceder uma quantidade para essas empresas que estão na COP. E as empresas que não estão na COP também vão ter a oportunidade de fazer um inventário gratuitamente. Mas tem que correr porque a gente tem que bater a meta do Brasil, que é reduzir a pegada de carbono. Tá, falta pouco, né? Falta pouco. Isso é interessante, esse serviço, né? Muito legal, muito né? legal. Agora, Odair, assim, pensando nessas empresas que têm essa pegada de carbono, que ainda estão lutando ali para tentar equalizar, ali, equilibrar um pouquinho as suas emissões. Depois que ela consegue reverter isso, né, e adquirir créditos, esses créditos têm algum valor financeiro? Ela pode tentar, na B4 vocês fazem algum tipo de negociação que envolva também ganhos financeiros? Ou apenas com os créditos de carbono? Felipe, a B4 ela é uma plataforma de troca, né? Então, óbvio que o que está listado ali, ele é um acesso para que as empresas consigam trocar o ativo pelo crédito de carbono listado. Então, sim, ele tem um valor financeiro, ele está precificado. Está precificado, inclusive, com base no dólar, assim como a Europa já precifica o carbono. Então, alguns créditos de carbono listados, eles sofrem volatilidade, por exemplo, com dólar, né? Sofrem volatilidade de acordo com a oferta e demanda, e aí está a oportunidade, por exemplo, para o mercado investidor. Não é só um ativo para você reduzir a pegada de carbono ou propor a compensação, por exemplo, dos inventários. Mas sim, olhando para o Brasil, por exemplo, inclusive, né, os fundos de ação climática que estão sendo criados agora, tem esse viés, né, de você fazer um investimento a longo prazo, em troca, por exemplo, do crédito de carbono que você vai compensar lá na frente. Então, sim, é precificado, a plataforma precifica e divulga esses preços diariamente, 24 horas. Nath, desculpa, só para complementar, uma coisa que eu fiquei... Existe um índice onde a gente pode acompanhar esse índice do carbono ao longo do... todos os dias ele tem um índice, mais ou menos como o dólar ou como a Bolsa. Uma cotação? Assim, uma cotação, assim, comum que a gente consegue, que todas essas empresas falam a mesma língua ali, segue o mesmo índice? Perfeitamente, sim. Tem um índice no próprio site da B4, né? Tem um índice lá todos os dias, ele está público, 24 horas. E no relógio de ação climática, onde a gente coloca todos os índices, inclusive quem compensou, quantidade de crédito disponível, quem está fazendo inventário, as melhores práticas, por exemplo, né, que ficam ali acessíveis em tempo real para todo mundo acompanhar. Muito legal. A gente adorou conhecer, então, né, mais sobre o trabalho da B4, ouvindo o Odair Rodrigues, que é CEO e fundador dessa bolsa, né? Odair, muito obrigada, então. Bom trabalho, imagino que vai ser muita correria, né? Até a COP30, mas que seja de muito sucesso para vocês. Obrigada por participar. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Até mais.